Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, o novo programa aqui do ICL Notícias, todos os dias, 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. A gente vai trazer as informações e a análise a quente dos principais fatos do Brasil e do mundo. Boa tarde para você que mora nesse país em que um ex-presidente que se diz patriota está pedindo a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Mas olha, o risco maior para o Brasil hoje não é que as tropas do Trump venham aqui e invadam, não. O risco maior é o vírus do sarampo, que pode vir dos Estados Unidos para o Brasil. É o alerta feito hoje por uma das maiores cientistas brasileiras. Está aqui a manchete, né? Nós temos surto de sarampo nos Estados Unidos, já com 2 mortos e mais de 200 doentes. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre isso. Os Estados Unidos deixaram de controlar o sarampo e esse é um risco para os brasileiros. Outro risco é a contaminação na economia, né? Nesse momento em que nós falamos aqui ao vivo, desabam as bolsas nos Estados Unidos. Por quê? Por causa do Trump, que anunciou que os Estados Unidos podem entrar em recessão. Daqui a pouco nós voltamos a falar disso tudo. Bolsonaro pedindo invasão, vírus do sarampo e as bolsas, o mercado nos Estados Unidos apavorado com o presidente Trump. Já voltamos a falar sobre isso tudo, porque agora vamos com imagens diretamente de Brasília. Terminou há 15 minutos a posse de 2 novos ministros do presidente Lula, né? A gente vê o palácio aí lotado, as imagens recuperadas de agora a pouquinho, o presidente Lula, a primeira-dama Janja, o vice-presidente Alckmin, os principais ministros do governo, Haddad e outros. Uma posse bastante concorrida, uma posse dupla, né? Lula deu posse em sequência para Gleisi Hoffmann, que assume a articulação política, Secretaria de Relações Institucionais. É isso, Gleisi Hoffmann. Aquela outra é a Anísia Trindade, que está saindo do Ministério da Saúde. Então, Gleisi Hoffmann toma posse como ministra. Eu acompanhei aqui o discurso da nova ministra. Ela falou bastante sobre o fato do Brasil ter superado o golpismo, né? Um rápido resumo aqui do discurso da Gleisi. Ela falou que foi uma vitória sobre a trama golpista garantida pelas instituições brasileiras. Agradeceu bastante as instituições que evitaram o golpe de Estado em 2022 e 2023 e citou nominalmente uma autoridade, Gleisi Hoffmann, citou Alexandre de Moraes, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e disse também, não se enganem, já superamos momentos mais difíceis, fazendo referência certamente à queda de popularidade de Lula e dizendo, não chegamos até aqui para desistir no meio do caminho. Esse foi o tom do discurso de Gleisi Hoffmann. E um pouco antes, a posse de Alexandre Padilha, né, no Ministério da Saúde. Alexandre Padilha no Ministério da Saúde, entrando no lugar de Anísia Trindade. Padilha defendeu a vacinação, atacou o negacionismo na saúde, né, certamente se referindo aos negacionistas do Bolsonaro, os negacionistas brasileiros, mas vai ter que combater também os negacionistas lá dos Estados Unidos. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, como é que um negacionismo, um governo dos Estados Unidos que não combate o sarampo, pode ter consequências aqui para o Brasil. Já vamos falar sobre isso. O Alexandre Padilha entrou no lugar da Anísia Trindade e ela saiu atirando do cargo. Quem tem mais detalhes, né, sobre isso que aconteceu agora há pouquinho é a Laura Couto, direto da redação do ICL. É isso mesmo, Rodrigo, boa tarde. No discurso de despedida do governo, agora há pouco, que a Anísia Trindade fez, ela afirmou ter sido alvo de uma campanha misógina que desvalorizou o seu trabalho à frente da pasta da saúde. Ela disse, abre aspas, não posso esquecer que durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu de desvalorização do meu trabalho, da minha capacidade e da minha idoneidade. Rodrigo, também queria trazer mais uma informação aqui para você, que nessa dança das cadeiras dos ministérios, um nome que tem circulado bastante é do deputado federal Guilherme Boulos. A especulação é que ele pode assumir a Secretaria-Geral da Presidência, substituindo Márcio Macedo. Essa especulação gerou um certo incômodo em algumas alas do PSOL que defendem a independência do partido em relação ao governo. Então, a Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL pelo Rio Grande do Sul, afirmou à CNN que uma eventual participação do PSOL no governo
contradiz o que foi decidido pelo Diretório Nacional do partido no início do mandato do Lula, que foi manter a independência em relação ao governo. Rodrigo. Muito bem, Laura vai sempre participar com a gente ao vivo, com a atualização das notícias aqui no ICL Urgente. Laura, daqui a pouquinho você volta. Eu queria só frisar duas informações que você trouxe aí. Primeiro, deixar bastante destacado o fato de Nízia Trindade ter saído do ministério atirando. Fez críticas ao que considerou misoginia, certamente é um recado também para setores do governo. Ela se sentiu atacada por setores que pediram a saída dela e a troca dela por Alexandre Padilha. Ela foi bastante leal ao presidente Lula, mas fez esse ataque assim, genérico e essa crítica ao que considerou misoginia, ataques pelo fato dela ser mulher, ela que reconstruiu o Ministério da Saúde ao longo desses 2 anos. E o segundo fato destacado aqui pela Laura é essa especulação sobre a possível indicação do Guilherme Boulos, porque isso dialoga com os outros 2 ministros, Padilha e Gleisi, que a gente viu tomando posse hoje. Por quê? Porque significa que o presidente Lula está fazendo uma reforma ministerial trazendo nomes da esquerda para dentro do governo. Falei sobre isso mais cedo hoje no ICL Notícias, primeira edição. Mas está aqui a manchete. Cotado para ser ministro, Boulos deve entrar na corrida para suceder Lula. É uma hipótese. O que o Lula está fazendo? Um movimento duplo. Primeiro, ele traz para dentro do governo personalidades de esquerda que possam ser fortalecidas. O Boulos é conhecido em São Paulo, é conhecido nacionalmente, foi candidato a presidente, mas se virasse ministro, teria uma liderança consolidada nacionalmente. Então ele fortaleceria Boulos, já está fortalecendo a Gleisi e fortalecendo ainda mais o Alexandre Padilha. Todos eles terão batalhas eleitorais daqui para frente. Bom, mas o Lula não deveria fazer um acordo com o Centrão, também privilegiar o acordo com o Centrão? Olha, ao fazer essas escolhas, o Lula está sinalizando que ele percebe o movimento dentro dos partidos do Centrão. Alguns já falam em se afastar do governo. União Brasil, o Progressistas. Então o Lula está mandando o seguinte recado. Olha, se vocês quiserem tomar o caminho do Bolsonaro, tomem. Eu faço um governo aqui mais entrincheirado, com personalidades mais à esquerda. É claro que não vai deixar de negociar, porque o Lula é uma personalidade negociadora, mas é importante a gente ficar de olho nesse movimento. O Lula também abre as cartas e coloca sobre a mesa novos nomes que podem concorrer a cargos de governador, senador e até no futuro, até um cargo de presidente da República. Ah, mas será que a Gleisi, o Boulos não é muito cedo? Agora sim, mas para 2030, 2034, o Lula está construindo alternativas de nomes à esquerda, é isso que a gente tem que prestar atenção também. Mas como eu havia prometido, logo aqui na abertura do programa, um assunto de hoje, além da posse dos ministros lá em Brasília, foi a palestra de uma das maiores cientistas do Brasil, Margarete Dal Como. Ela falou numa aula magna na Fiocruz, Ela falou numa aula magna da Fiocruz, alertando para o risco de o vírus do sarampo chegar dos Estados Unidos aqui no Brasil. A gente sabe que o Bolsonaro está pedindo, o patriota Bolsonaro está pedindo que os Estados Unidos façam uma intervenção política no Brasil. Mas quem pode intervir é o vírus do sarampo, tem esse risco. Nós vamos entender melhor. A Margarete Dal Como falou num evento lá da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e a gente tem o trecho em que ela afirma que o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, nos Estados Unidos, não está mais publicando informações atualizadas. Vocês se lembram do que acontecia no governo Bolsonaro? Desmonta os institutos, os centros de pesquisa, para de dar informação e as doenças voltaram. O Brasil agora, nesses 2 anos da Nízia, do Lula, conseguiu reverter, e o sarampo está controlado de novo. O que a Margarete Dal Como falou foi o seguinte: se não abrir o olho, volta o sarampo e agora vem dos Estados Unidos. Vamos ver o que ela disse? Um trechinho aqui para a gente. Não estamos conseguindo, preciso deixar claro, os dados atualizados de maneira, adequada, porque nós não temos acesso, o CDC não publica mais. Então, quando nós dizemos a vocês... Eu dei uma entrevista ontem para uma televisão em que eu disse, eu não sei se o dado que eu estou dando é atualizado. Tem 114 casos de sarampo no estado do Texas, 2 mortes, um adulto e uma criança não vacinados para sarampo. E aí eu disse uma coisa muito temerária, mas da qual eu não tenho a menor dúvida. Já é hora do Brasil começar a pedir certificado de vacina para sarampo para qualquer norte-americano que venha para o Brasil. É isso.
O Brasil tem que pedir, disse, não sou eu que estou falando, a professora Margarete Dalcomo numa palestra na Fiocruz. Está na hora do Brasil pedir atestado de vacinação de sarampo, senão o sujeito lá dos Estados Unidos não entra no Brasil. Deve ser a postura do Brasil, porque estamos frente a frente com um governo negacionista do Trump, um governo de desmonte, né, da autoridade de saúde lá na América do Norte. Então é algo muito grave. O curioso é que nós estamos lidando com sarampo, né? Laura Couto, de volta a você aí na redação, mas o Bolsonaro não está preocupado com sarampo. Ele está pedindo que os Estados Unidos intervenham no Brasil. Laura, conta pra gente essa história que no fim de semana foi como um rastilho de pólvora aí nas redes sociais, né? Rodrigo, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu apelar para o Donald Trump de novo. Então, como você mencionou em entrevista para jornalistas que ele deu no aeroporto de Brasília no fim de semana, ele mentiu ao dizer que o Brasil tem um acordo com a China para a produção de energia nuclear. Ele também sugeriu que os Estados Unidos do Donald Trump devessem promover uma intervenção no Brasil para impedir que a gente se torne uma Venezuela. Eu vou ler aqui um trechinho do que ele disse, você pode comentar comigo, Rodrigo? Ele disse: estamos entregando o Brasil para a China. 37 acordos assinados no final do ano passado por ocasião do G20 aqui no Brasil, entre eles um acordo de energia nuclear, material que a China não tem e vai ter em abundância agora. Ô Laura, só para você daqui a pouco retoma a fala completa do Bolsonaro, você vê que o fantasma é a China, né? Olha, isso é antigo no Brasil, eu estava relembrando hoje, em 1961 o Jânio Quadros renuncia e o João Goulart era o vice, estava visitando a China como vice-presidente do Brasil. Os militares falaram, não pode tomar posse o vice, o Jango, porque ele está lá com os comunistas, a China, o fantasma comunista, a China. Então o Bolsonaro está tirando essa velha carta da extrema-direita brasileira, fazendo terrorismo com o que não existe. Como se a China precisasse do Brasil para fazer bomba nuclear. A China já tem mais de 300 bombas. Então é mais uma mentira espalhada pelo Bolsonaro. Mas segue, Laura, ele falou mais, né? Falou sim, ele disse, não é pelas energias, agricultura e medicina, é em construção de bombas atômicas. Já passei para a equipe do Trump isso aí, passei em primeira mão lá atrás. Eles têm uma preocupação com o Brasil, não querem que o Brasil se consolide com uma nova Venezuela e nós sabemos que o problema do Brasil não vai ser resolvido internamente, tem que ser resolvido com apoio de fora. Foi isso que ele disse e esse é o destaque que eu trouxe para você, Rodrigo. Importante esse destaque pelo seguinte, não pela barbaridade que o Bolsonaro fala, mas porque na semana passada, aquele Marcos Duval, Laura, você se lembra bem, quem nos acompanha aqui também, falou coisa parecida, pediu uma intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil. E quando ele fez isso, a gente falou, esse aí é o malucão, o mais extremista dos extremistas, né? Falou demais. A gente percebe que eles têm um discurso articulado, não era o Marcos Duval que falou demais. O Bolsonaro segue a mesma linha. Então, o Marcos Duval estourou primeiro a bomba e agora o Bolsonaro reforça esta ideia de que precisa de uma intervenção externa no Brasil. Olha, isso tudo vai preparando o cenário, anotem aí, para o Bolsonaro, se virar réu, se sentir que pode ser preso, vai fugir para uma embaixada, né? Esse fim de semana mesmo, o jornalista Hélio Gaspari trouxe a informação de que o mais provável seria para a embaixada dos Estados Unidos. Então ele fala, precisa de uma intervenção dos Estados Unidos. Eu avisei o Trump, como se os Estados Unidos precisassem do Bolsonaro para serviço de inteligência. Eles não têm a CIA, sabe? Eles precisam do Bolsonaro pegando o telefone e avisando o Trump. Mas é mais um discurso que ele prepara para os apoiadores dele, Laura, para a gente ficar atento. Isso é algo realmente que pode ter consequências num futuro aí próximo para a gente. Mas além dessas barbaridades do Bolsonaro, ele pede ajuda para o Trump, né? Não está preocupado que venha sarampo de lá, mas quer que venha intervenção militar, se for o caso. A gente está preocupado porque dos Estados Unidos pode vir sarampo e pode vir crise, mais crise econômica e financeira. Olha só, essa é notícia de agora, gente, notícia de agora à tarde, né? A Bolsa Americana está em queda neste momento. Isso acontece em razão dos temores de investidores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Está aqui, olha, manchete do New York Times de agora há pouquinho, né? Sobre a administração Trump, né? Os mercados em queda, com medo em relação à economia. Por que isso está acontecendo? Por que isso é manchete no New York Times? Por que a Bolsa está despencando? Porque o Trump falou, né, no fim de semana, não descartar a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. É a manchete da CNN também. Ele está dando uma de Milley, gente. Isso aqui também tem método, sabe? Anuncia
que pode acontecer o pior, depois acontece o pior, mas não tão ruim assim, e vão dizer, tá vendo? Não foi tão ruim. Então, ele prepara, ele cria assim a impressão de um caos, né? E depois vai dizer, olha, eu manobrei e consegui que o caos não fosse tão ruim assim. Mas o motivo do caos é ele mesmo, impondo tarifas, brigando com todo mundo, apavorando também os mercados lá nos Estados Unidos. Para a gente ficar de olho nisso, eu vou trazer alguns números, né? Agora à tarde, o índice Nasdaq, que reflete as ações na área de tecnologia, caía 5%. Laura, até se você tiver atualização, era o último número que eu tinha antes de entrar ao vivo, 5%, né? Rodrigo, a Nasdaq, diga. Esse é o número que eu tenho também, é das 4 da tarde, a Nasdaq estava recuando 5% relacionada a isso ao setor de tecnologia e o S&P 500 já tinha queda registrada de 2,46%, Rodrigo. São os dois índices, né? Isso. O índice Nasdaq caindo 5% e o Standard & Poor's, o S&P 500, queda de 2,46%, e isso tem reflexos aqui no Brasil. O dólar vinha caindo ao longo das últimas semanas e hoje, por causa dessa crise lá nos Estados Unidos, né, o dólar também operando em alta aqui no Brasil, bateu em R$ 5,86. É mais um tema desta segunda-feira, né, muito provocado pela própria atuação do presidente dos Estados Unidos. Bom, daqui a pouco a gente volta aos temas internacionais, reações de México, do Canadá, ao que o Trump vem fazendo. Daqui a pouco a gente volta a isso. Temos outras notícias desta segunda-feira no ICL Urgente. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e mais 33 acusados pelo golpe de Estado de 22 e 23 no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre as defesas que foram entregues na quinta e na sexta-feira. Isso saiu agora há pouco. Então, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo até sexta-feira agora, dia 14, para que a PGR se manifeste sobre as defesas. É assim mesmo, tá, gente? A Procuradoria-Geral da República fez a denúncia contra Bolsonaro e mais 33. Eles tiveram prazo de 15 dias, apresentaram suas defesas. Na sequência, o Alexandre de Moraes recolheu as defesas, mandou para o PGR e falou, agora comente, fale o que cada um aqui, como é que cada um se defendeu. Você mantém, apesar dessas defesas, você mantém a denúncia contra todos eles, contra os 34? A PGR tem até a sexta-feira para bancar, né? Se vai continuar denunciando os 34, se vai tirar um ou outro, se vai mudar alguma coisa na denúncia. Mas o provável é que confirme a denúncia, então termine esse prazo e até o final de março, começo de abril, então o Supremo tem que decidir se abre ou não o processo. E aí Bolsonaro vira réu. Então, entre fim de março, começo de abril, o Bolsonaro deve virar réu. Vale lembrar quais crimes que são imputados aos denunciados. Organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de direito, dano qualificado através da violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de patrimônio tombado. Aos poucos vão surgindo detalhes, né, das defesas desses 34 denunciados. Hoje surgiu mais uma, relativa ao Mauro Cid e ao Braga Neto. Laura Couto, qual é o detalhe que você pode trazer para a gente sobre isso, as defesas desses dois militares? O Mauro Cid, que colabora com a justiça, e o Braga Neto, que está preso, general preso. Que destaque você traz para a gente, Laura? As informações do jornalista Aguirre Talento e do Carla Araújo, do UOL, é de que o tenente-coronel Mauro Cid resistiu o quanto ele pôde para delatar o suposto envolvimento do general Braga Neto com as ações golpistas depois da derrota do Bolsonaro nas eleições de 2022. Isso acontece porque o principal motivo é a amizade entre as famílias. Então, o Braga Neto é muito próximo do pai do general Mauro Cid, o general Mauro Lorena Cid, que é o nome do pai dele, e as esposas do Braga Neto e do Mauro Lorena Cid também são muito amigas. Vale lembrar que o Mauro Lorena Cid é aquele famoso que aparece na foto no reflexo de uma caixa de joias dada de presente para o governo federal na gestão do governo Bolsonaro. Laura, a nossa sorte é que eles são gênios, ao ponto de se fotografar, inclusive o pai do Mauro Cid. Vale sempre colocar essa foto de novo aí na tela, se a gente puder colocar, o general Mauro Lorena Cid, que ao receber
uma caixa com joias, uma daquelas que o Bolsonaro tentava mandar para fora do Brasil, se fotografou e fez prova contra si, né? Que beleza. Esses são os golpistas brasileiros e você contou aí pra gente o detalhe, né, de que o Mauro Cid teria evitado entregar o Braga Neto por causa da amizade. A gente vai seguir acompanhando até sexta-feira, a Procuradoria se manifesta e esse caso vai avançando aqui no Brasil. É um dos temas que o ICL Urgente vai acompanhar todos os dias, vocês não tenham dúvida sobre isso. Vamos voltar para o noticiário internacional. O Trump espalhando medo por aí, né? Fez ameaça de subir tarifa, fez ameaça de invadir a Groenlândia, invadir o Panamá, ameaçou também o Canadá, vizinho do norte. E lá do Canadá a gente tem notícia de hoje. Notícia de hoje. Olha só, o novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, né? Ele foi escolhido pelo Partido Liberal para liderar o partido que hoje está à frente do governo do Canadá. Né? Ele não tem grande experiência política, parlamentar, mas assume o Partido Liberal, que é o partido que era liderado pelo Trudeau, o antigo primeiro-ministro era o Trudeau, e o Mark Carney vai ter a responsabilidade agora de enfrentar eleições. O Partido Liberal enfrenta o Conservador. O Conservador é pró-Trump e era favoritíssimo para ganhar a eleição no Canadá. Só que a barbaridade do Trump de ameaçar invadir, tomar o Canadá, etc., deu fôlego para o Partido Liberal e, portanto, o Mark Carney ganhou a chance de ser o novo primeiro-ministro. Ele está como primeiro-ministro agora, mas tem que ir para a urna. Agora tem que confirmar com o voto popular. E os conservadores eram favoritos e agora o Mark Carney surge como favorito nesta eleição que deve acontecer ali no Canadá, enquanto o país segue a sofrer ameaças por parte dos Estados Unidos. Laura, você tem algum destaque sobre falas, né, do Carney, né? Exatamente, Rodrigo. Ontem, o novo primeiro-ministro, Mark Carney, ele fez um discurso ao ser apresentado durante o anúncio da liderança do Partido Liberal, como você mencionou, e ele disse, abre aspas, o Canadá nunca, jamais fará parte da América de nenhuma maneira, forma ou formato. Não pedimos por essa luta, mas os canadenses estão sempre prontos quando alguém abaixa as luvas. Ou seja, ele pretende tornar o país menos dependente dos Estados Unidos e manter as retaliações às tarifas impostas pelo Trump, Rodrigo. É curioso que ele usa esse termo, nunca faremos parte da América. Ele está se referindo, nunca seremos parte dos Estados Unidos, né? Porque exatamente. Da América, lamento informar, o Canadá faz parte da América, assim como o Brasil, o México, etc. Mas ele estava se referindo, evidentemente, porque o Trump ameaçou, disse que o Canadá ia virar o 51º estado dos Estados Unidos, seria, portanto, anexado pelo Trump. Foi a ameaça feita. Vamos acompanhar. O novo primeiro-ministro, portanto, vira favorito para ganhar a eleição. Mas vamos esperar as próximas pesquisas, inclusive se o Trump e o Musk vão intervir na eleição, vão declarar apoio e usar as redes sociais para apoiar os conservadores, né, que tentam eleger um governo pró-Trump lá no Canadá. Outro vizinho dos Estados Unidos que também se manifestou fortemente nesse fim de semana foi o México, gente. Foi uma manifestação fortíssima. A gente já trouxe no ICL Notícias primeira edição, mas a gente não tinha ouvido ainda a voz da presidenta mexicana. Cláudia Sheinbaum vai se tornando uma das principais lideranças do mundo ocidental, da América Latina, diante de milhares de mexicanos. Ela fez um discurso com a praça principal lá no centro da cidade do México tomada, fez um discurso em defesa da soberania nacional, do diálogo com o Trump, mas garantiu que o México não vai baixar a cabeça para as ameaças trumpistas. Sheinbaum chamou esse encontro da Assembleia Pública em defesa da soberania do país. Mais de 300 mil pessoas, segundo a imprensa mexicana, se concentraram no centro da capital do México. A gente tem um trecho aqui do discurso em espanhol, vamos passar curtinho, vale a pena ouvir. E olha as imagens, você que está só nos escutando, olha as imagens da capital mexicana nesse fim de semana. Vamos lá. Nos reunimos en esta plaza hermosa, corazón político de los Estados Unidos mexicanos, para congratularnos, porque en la relación con los Estados Unidos prevaleció el diálogo y el respeto, y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando. Somos naciones en igualdad de circunstancias. México es un país libre, independiente, soberano y democrático. Quando a gente olha essas imagens, a gente fica se perguntando por que o presidente Lula não pode fazer manifestações desse tipo também
né, com mobilização popular. Mas o Lula começou de um jeito, é frente ampla, chegou ao poder de uma outra forma. De qualquer maneira, o México não é um governo radical de extrema esquerda, é um governo de centro-esquerda, mas muito firme. E conta com mobilização popular. E que fala bonita da Cláudia Sheinbaum para esta multidão, né, enche de esperança a gente de que pode haver, sim, muita resistência a esse ataque trampista da extrema-direita mundo afora. Eu disse que vai ter eleição no Canadá e que a gente vai acompanhar para ver como é que o Musk, né, se o X vai fazer intervenção, o Trump, as redes sociais. Hoje o X teve problemas, né? Vamos mudar de assunto então, porque o X é uma notícia desta segunda-feira também. Instabilidade no antigo Twitter, a rede social X esteve fora do ar nesta segunda-feira para milhares de usuários do Brasil e do mundo. No último momento, antes da gente entrar no ar aqui, ela não estava funcionando de maneira total, né? Não estava atualizando a versão nem nos smartphones, nem nos computadores. Isso aconteceu em 3 momentos ao longo do dia. 3 momentos ao longo do dia. Às 7 horas da manhã, às 10h30 e até agora há pouco estava fora do ar. Vamos ver se a Laura Couto da nossa redação tem informações. O X continua fora do ar, Laura, você sabe, e o Musk falou alguma coisa sobre isso? O Elon Musk se pronunciou sim no seu perfil do X, ele falou em ataque cibernético e disse que está considerando o envolvimento de um grupo coordenado ou até mesmo o envolvimento de um país. Resta saber se vai sobrar para o Brasil. Aí na tela o tweet do Elon Musk. O X agora já voltou à sua estabilidade, mas o Elon Musk ainda não se pronunciou sobre o que ele ainda está investigando sobre esse grupo coordenado a esse ataque cibernético. Acho que era até legal colocar aqui na tela de novo, se for possível aqui no telão, por favor, gente, isso. Aqui a mensagem do Elon Musk, né, que houve um ataque cibernético massivo contra o X, é a tradução, né, do que ele disse aqui. Nós somos atacados aí todos os dias, mas hoje o ataque foi de várias fontes, de vários, né, fontes ao mesmo tempo. É um ataque grande, coordenado e com algum país envolvido, que ele está acompanhando ainda o assunto, não fez nenhuma observação, não citou o Xandão, tá, gente? Não citou o Xandão nem a China por enquanto, mas certamente vai levantar suspeitas aí contra os principais adversários do X mundo afora. Feita essa atualização sobre o X, eu queria trazer aqui uma informação que interessa a milhões de brasileiros. A milhões de brasileiros. Você já deve ter ouvido falar no empréstimo consignado, né? O empréstimo consignado existe para aposentados, para funcionários públicos, mas o governo Lula, que está com essa crise de popularidade, está fazendo reforma ministerial, está em busca de uma marca ou de várias marcas populares e está apostando muito neste fato aqui. O crédito para os CLTs, crédito consignado para os CLTs. Como eu dizia, ele já existe para quem é pensionista do INSS, para quem é aposentado e para quem é funcionário público. Está na nossa manchete, é uma das matérias mais lidas do iclnoticias.com.br. Crédito consignado para CLT deve começar nos próximos dias. A medida pode beneficiar até 42 milhões de brasileiros. Se você quiser mais informação sobre isso, você entra no iclnoticias.com.br para saber mais detalhes sobre isso. Laura, além dessa matéria que o ICL destacou, tem outra reportagem que saiu agora há pouco com detalhes sobre isso, não é? Pois é, a matéria do Lauro Jardim diz que a plataforma digital para o empréstimo consignado ainda não está pronta para ser usada, mas de acordo com ele, o governo federal deve publicar na quarta-feira a medida provisória. Então, eles têm 2 dias aí para consertar essa estabilidade na plataforma digital. Além disso, eu queria ressaltar aqui para você, Rodrigo, 2 outras medidas desse pacote que o Lula está fazendo para impulsionar a imagem dele. A primeira é a antecipação em 1 semana do pagamento dos aposentados e pensionistas e beneficiários do INSS, e a segunda também é que desde ontem o governo liberou o pagamento do saldo retido em contas do FGTS para os trabalhadores que aderiram ao saque aniversário. Exatamente, o saque aniversário era uma das modalidades possíveis do FGTS, e aí a pessoa que era demitida não podia fazer o saque porque ela tinha escolhido sacar só numa data de aniversário ano a ano. O que o governo está fazendo agora, Laura, é permitir que essas pessoas também possam fazer o saque no seu fundo de garantia e, com isso, mais dinheiro girar, aliás, né, na mão, principalmente dos trabalhadores, das camadas mais pobres da população brasileira. Como eu disse, o Lula está atrás de uma marca para este governo, né? Então, crédito consignado para os CLTs, esses outras medidas são mais pontuais do fundo de garantia, mas eu diria que a principal medida, e essa deve ficar para o ano que vem, mas tem que ser trabalhada ainda este ano, é a isenção de imposto
de renda para quem ganha até R$5.000. Então, nesse pacote aí previsto pelo governo Lula, além do crédito consignado, isenção para quem ganha até R$5.000. A gente vai seguir acompanhando todas essas notícias, inclusive daqui a pouco voltamos ao vivo com informações sobre a posse dos novos ministros lá em Brasília e também sobre a crise, Laura, a crise no mercado causada pelas declarações do próprio Trump lá nos Estados Unidos. Esses foram os destaques do ICL Urgente. Agradecendo demais, Laura, nesse programa de estreia. A gente vai estar junto com a comunidade ICL, com todas e todos que nos acompanham, com a redação do ICL, com a nossa equipe técnica. Foi uma estreia, assim, nervosa, né? Com as notícias chegando em cima da hora, mas é assim que tem que ser o bom jornalismo. Obrigado, Laura, pela sua participação e a gente se vê amanhã, hein? Vai, Leo. Muito bem, gente. Eu vou me preparando aqui, porque daqui a pouco já começa o ICL Notícias, segunda edição. Gabi Varela, Chico Sá e a nossa grande equipe de convidados, de colaboradores e comentaristas chegando para o ICL Notícias, segunda edição com aprofundamento e análise de alguns desses fatos que nós já trouxemos aqui no ICL Urgente. Eu mesmo volto daqui a pouquinho no N2. Gente, obrigado. A gente se vê amanhã, sempre às 5 da tarde. ICL Urgente com você. Foi um prazer estrear, né, e estar aqui em mais um programa do ICL Notícias. Até amanhã e até daqui a pouco no N2. Clay was not my name, man's name. It was a slave name. And I'm no longer Clay, I'm no longer a slave. So now, Muhammad Ali. Muhammad Ali foi, sem dúvida alguma, o maior boxeador de todos os tempos. E para muitas pessoas, o maior atleta de todos os tempos. Isso porque ele não foi somente gigante dentro dos rings. Foi gigante também fora dos rings. Essa história, talvez a maior história de todos os tempos no esporte, vai ser contada pela filha de Muhammad Ali, Marion Ali, com detalhes inéditos, nunca antes contados, no dia 16 de março, um domingo às 8 horas da noite. Para você não perder esse evento histórico que o ICL traz até você e conhecer a história do maior esportista de todos os tempos, no dia 16 de março, a gente se vê. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.